Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre a política externa do México e a relação com os Estados Unidos. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, da Fernanda e as do canal que vão aparecer aqui embaixo. Para falar sobre esse tema, a gente chamou uma amiga querida, a Marcela, que sabe tudo sobre o México e vai se apresentar agora. Oi gente! Bom, meu nome é Marcela, eu sou doutoranda, colega do Lucas do Santiago Dantas. Eu fiquei no México, na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, durante o mestrado. No mestrado eu pesquisei sobre as relações do México com a América Latina a partir de 2006. E agora, no doutorado, eu trabalho com as relações entre o México e os Estados Unidos. E a partir de julho eu estou indo fazer um estágio de pesquisa de 1 ano na Universidade da Califórnia, na região de San Diego, que é a fronteira entre os dois países, né? Que tem muita coisa interessante para fazer pesquisa de campo. Então, Marcela, conta pra gente, pra começar, qual o status atual da política mexicana, né? Principalmente com a ascensão do Obrador enquanto presidente do país, o que isso mudou em termos da política doméstica? Você teve uma grande reviravolta, né? Ele é apontado como alguém de esquerda, que se contrapõe diretamente ao Trump, na questão da Venezuela. De fato, o que mudou? Como é que tá? Bom, Lucas, eu acho que a gente tem que olhar o contexto em que o Obrador foi eleito. O Obrador não é uma figura nova na política mexicana, então ele já foi chefe de governo da Cidade do México, de 2000 a 2005. Então ele já teve uma participação importante na maior cidade, na capital do país. E depois ele criou em 2013 o Movimento da Regeneração Nacional, que é o Morena, que é o partido do qual ele foi eleito em 2018. Apesar do partido ser muito recente, ele não é uma figura nova no México, então ele enfrenta uma grande oposição, né? Ele divide muitas opiniões dentro do país. Quando a gente olha para a eleição dele, a gente tem que olhar que ele foi eleito, de acordo com os dados oficiais, ele foi eleito com quase 53% dos votos válidos no México. Ele foi eleito assim com uma ampla vantagem em relação aos outros partidos, né? Então o Morena, ele se destoa dos partidos tradicionais, vamos dizer assim, justamente porque carrega essa ideia de partido novo, né, da nova política, que a gente também vê um pouco nos outros países da América Latina. Quando a gente fala desses partidos tradicionais, a gente pensa no Partido Revolucionário Institucional, que ficou no México durante 70 anos, no século XX, e do Partido Ação Nacional, que ficou durante 12 anos agora no século XXI. Ou seja, de fato, a chegada do Morena representou uma grande alternância. O que a gente tem que olhar de fato é que o governo está muito recente, então ele assumiu no dia 1º de dezembro do ano passado, então ainda foram só 6 meses. Existem algumas medidas que já foram adotadas, são interessantes a gente olhar, mas também, assim, ainda tem muito para acontecer, né? E se a gente olhar no caso do México, os governos duram 6 anos e não é permitida a reeleição. Então ainda tem 5 anos pela frente pra gente ver o que vai ser adotado. Mas de fato, ele entrou com muita expectativa, né? A sociedade mexicana tinha muita expectativa do que a chegada dele representaria. Então ele foi eleito num contexto de grande insatisfação popular com relação aos governos anteriores, que também é um discurso que a gente vê aqui no Brasil. Olha que coincidência, não é mesmo? Então assim, muito essa coisa de alternância, essa coisa de mudança, né? Então a sociedade mexicana pedia por essa mudança no cenário político nacional e de fato o Obrador era o que representava melhor isso naquele momento. Algo diferente de tudo que está aí. Exato, né? Exato. O que reforçou nas eleições de 2018 é esse grande rechaço da população diante desses partidos tradicionais. E aí as denúncias eram várias, né, com relação ao Partido Revolucionário Institucional. Então denúncias de corrupção, o aumento da violência, né, que o México vem batendo nos últimos anos recordes de homicídios no país, de desaparecidos. Então, são todas questões que foram trazidas à tona na campanha eleitoral e que possibilitaram, então, a eleição do Obrador. Já que a gente está falando desse novo período, desse novo governo, que supostamente é novo, é diferente dos demais, o que ele propôs de diferente, afinal, e o que ele já fez de diferente nesse aspecto? Bom, o que talvez ele se aproxime mais de um programa de centro-esquerda é de fato na agenda doméstica. O programa de governo traz uma participação mais efetiva do Estado na economia, o que é talvez um diferencial, né, com relação aos outros governos. Os outros governos também tinham um espaço maior para o capital privado internacional, então a gente tem que lembrar as reformas adotadas pelo Peña Nieto, que inclusive abriram o setor petroleiro do México para a iniciativa privada, que foi uma reforma muito criticada em 2013. Então ele propõe a criação de universidades, o aumento do trabalho formalizado, que o México é um dos países que mais tem o maior nível, quase 60% da população trabalha em níveis informais. Nossa. É um país com alta informalidade na América Latina.
53% da população vive abaixo do nível de pobreza. Então, assim, ele traz muito essa questão do social e do Estado presente nessas dinâmicas. Em termos de política externa, a gente tem que olhar que não tem grandes propostas, né? As propostas são muito genéricas no plano de governo, que eu acho que também é uma coisa característica, né? Normalmente as propostas de política externa não trazem grande detalhamento, mas também, assim, se a gente olha, existia a ideia, a perspectiva de que a eleição do Obrador trouxesse uma maior aproximação com a América Latina, sim, assim como gerou, né, foi feito nos governos de centro-esquerda do início do século XXI. Os documentos oficiais mostram que as proposições para a América Latina são muito genéricas, por exemplo, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, ele nem menciona no programa, e a Aliança do Pacífico é mencionada de maneira muito superficial, então assim, não existem grandes projetos voltados para a América Latina, e o que reforça, né, de fato, a situação que a América Latina vive hoje. Então, existiria muito pouca possibilidade de interlocução entre o governo do México e os governos da América do Sul, por exemplo. Político-ideológicas, talvez, destoam muito do que possibilitaria uma maior cooperação conjunta. E na relação com os Estados Unidos, o discurso é muito conciliador. E eu acho que é aí que é talvez o grande gancho para analisar a política externa do Obrador. Desde a campanha eleitoral, o tom do Obrador vem sendo muito pouco crítico com relação ao Trump. Então ele foi muito questionado, assim, olha, mas como você vai responder ao muro? Como você vai responder à deportação dos migrantes, né? E o Obrador sempre foi, não, a gente vai negociar com autonomia, a gente vai renegociar com soberania, mas nunca de fato disse o que isso representaria em termos domésticos. O que parece, o que indica é que ele vai usar essa relação com os Estados Unidos, esses pontos, existem pontos de sensibilidades mútuas com os Estados Unidos, que ele pode usar esses pontos para alavancar essa agenda doméstica. É isso que vem indicando as medidas recentes, né? Um indício disso é a medida de participar da renegociação da modernização do NAFTA. Então, desde antes de assumir, ele tinha um representante nas negociações, o que mostra que ele tinha uma posição muito pouco crítica com relação ao acordo. Agora, a gente só tem que olhar que para o México seria muito difícil adotar uma posição de rompimento das relações com os Estados Unidos, né? Então, o país exporta quase 80% de tudo que ele produz para o mercado norte-americano. Então o México tem uma relação de dependência com os Estados Unidos que dificilmente poderia ser rompida. O que o Obrador pode fazer é usar esses pontos de sensibilidades mútuas, ou um termo mais debatido, mas muito controverso, que é o tema de interdependência, né? Então usar essas relações de interdependência para conseguir negociar melhor determinados temas. E esses temas é principalmente a questão comercial e a questão migratória. Tudo bem. A gente olha, né, para essa necessidade, então, de interagir com os Estados Unidos, que é óbvia, né? Primeiro, é o maior parceiro comercial, é o maior vizinho ali também. Você não tem muita escolha, não tem muito o que fazer. Então, já que não tem muito o que fazer, como reagir às bravatas do Trump, ele falando que o México vai pagar o muro, e os mexicanos respondendo, ex-presidentes respondendo, e aquela confusão, e ele no meio, apresentando como novo, como alguém que supostamente é um contraponto, que na verdade não tem nada de contraponto direto. Como que fica isso? Bom, Lucas, eu acho que a gente tem... Se a gente olha para os dois países, né, então são 3.200 quilômetros de fronteira. Um terço dessa fronteira já está murada, então já existe um muro ou uma cerca em um terço dessa fronteira aproximadamente. 35 milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm em torno de 50, o México tem em torno de 50 consulados nos Estados Unidos. Então, assim, é uma relação que para os dois países é muito difícil de ser rompida, principalmente se a gente olha na faixa fronteiriça. Então, e a quantidade de mexicanos que trabalham, né, na Califórnia, no Texas e no Arizona, que são os 3 estados que mais recebem a mão de obra mexicana. Então, o que o Obrador vem tentando fazer nesse cenário é usar esses consulados, como ele chamou na campanha de defensorias. Então, tentar fazer com que esses consulados protejam os migrantes que vivem nos Estados Unidos, né, os cidadãos mexicanos que vivem nos Estados Unidos, o que também não é uma tarefa fácil, né, porque grande parte deles tem documentação, mas grande parte também não tem, então é muito difícil de identificar essa comunidade. Além disso, essa comunidade, ela acaba prestando um papel financeiro para o governo mexicano de mandar esses recursos de volta para o México, que é o que eles chamam de remessas. Então, são 35 milhões de mexicanos que trabalham nos Estados Unidos, ganham recursos em dólares e remetem esses dinheiros para as famílias que permaneceram no México. As divisas são a segunda maior fonte de divisas do governo mexicano. Então, por um lado, o México não tem condições de reabsorver essa mão de obra. Então, de fato, a melhor possibilidade, tendo em vista para o México, para o governo mexicano, é usar esses consulados para defender esses migrantes. Você tem uma ideia de quanto em recursos vai em média pro México? Em termos de valores, só pra gente ter uma noção, os mexicanos que vivem nos Estados Unidos remetem por ano 33 bilhões de dólares
para as famílias que permanecem no México, né? Então são famílias que dependem muito desses recursos e são recursos fundamentais em termos de divisa e de financiamento do próprio governo do México. Não são R$3, são 33 bilhões É bastante dinheiro. de dólares. Exato. E que em pesos mexicanos dá Exato. muito dinheiro. Exato. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Uma primeira proposta que ele vem tentando fazer com relação aos Estados Unidos é aproveitar esses consulados para proteger esses migrantes. Uma segunda proposta é usar a relação também com os Estados Unidos para levantar recursos, para tentar impedir ou pelo menos deter essa migração que vem da América Central, porque grande parte desses migrantes já que chegam nos Estados Unidos já não são mexicanos, são migrantes provenientes da América Central, né, da Guatemala, Honduras e El Salvador principalmente, que é ali no norte. Então, o México acaba se conformando como um território de trânsito para esses migrantes que chegam na fronteira norte do México com os Estados Unidos e querem cruzar para o país vizinho. O México acaba prestando um papel muito sujo, né, muito funcional para os Estados Unidos e grandes violações de direitos humanos por parte das forças armadas e da polícia mexicana de deter esses migrantes de chegarem nos Estados Unidos. Então esse é apontado como um dos temas de que o México poderia barganhar com os Estados Unidos. Olha, a gente presta um papel importante para vocês, né, que não querem receber esses migrantes, né? Bom, outra coisa que o Obrador também não deu uma resposta é quanto à iniciativa Mérida, que era uma expectativa que ele fosse romper. Então, a princípio, ele discutiu que ele não precisaria mais dos recursos da iniciativa Mérida, porque eram recursos que iam para o campo militar. Explica pra gente só o que é a iniciativa Mérida. A iniciativa Mérida é um acordo bilateral entre o México e os Estados Unidos, feito em 2007, e que possibilitava a transferência de recursos dos Estados Unidos para o México para combater o narcotráfico. Então, quando o Obrador assumiu, existia a expectativa de que ele rompesse com esse acordo, né? Porque é de fato um acordo que acaba financiando as Forças Armadas mexicanas nessa atuação interna contra o narcotráfico, nesse contexto mais amplo de guerra às drogas. Sim. Só que até agora é uma questão que o Obrador também não deu resposta. O México depende desses recursos da iniciativa Mérida. E as Forças Armadas mexicanas hoje desempenham um papel de polícia no país. Então também não é uma questão fácil, né? Como você simplesmente afasta as Forças Armadas dessa função e usa o papel, passa a usar a polícia, mas ao mesmo tempo a polícia é muito questionada pela população, então é uma questão muito complexa e que o Obrador ainda não deu uma resposta, né? E a iniciativa Mérida segue vigorando sem nenhum tipo de interrupção. A guerra ao terror tá firme, né? Todo mundo falando que ela não funciona, não serve pra nada, mas o México tá quietinho aproveitando os recursos dela. Com certeza. Em relação àquele discurso do NAFTA, né? O Trump assumiu falando que não vou negociar mais. Na verdade, falou que quero negociar, né, um novo acordo, mas esse do jeito que tá eu não gosto, os Estados Unidos está sendo prejudicado. O que surgiu no lugar do NAFTA? As principais campanhas do Trump em termos de política externa era construir um muro na fronteira com o México e acabar com o NAFTA. Coitado do México, gente. Que ele não fez nenhum nem outro. Acho que isso prova, né? Isso volta no argumento de que o México, de fato, não é um país tão fraco como a gente pressupõe e que teria alguns recursos para negociar com os Estados Unidos, né? Bom, então os três países renegociaram o NAFTA, que hoje ele chama Acordo Estados Unidos, México e Canadá. O acordo foi formalizado entre os três países no final do ano passado. E o que a gente vê hoje no acordo é um acordo que reforça muito mais o mercado regional na América do Norte, mas que, por um lado, reforça também a posição assimétrica do México nesse cenário regional, né? Então, os três países aumentaram as regras de origem, então os produtos hoje, o que limita o papel da China nesse cenário. O México importava muitos produtos intermediários da China, levava esses produtos para as cadeias globais de valor interno e revendia para os Estados Unidos. Então, agora, com esse aumento das regras de origem, o produto, para ele ter os descontos no comércio trilateral, ele precisa ser fabricado em um dos três países. Então, o que diminui o papel da China nesse cenário. Foi inteligente. Inteligente. Outra dimensão do acordo também é a questão dos salários. Então, sempre foi uma barganha dos sindicatos americanos, norte-americanos e canadenses de que o salário do México não poderia permanecer tão baixo, porque isso era uma forma de atração dessas empresas multinacionais para o México. De fato, né, quando a gente olha os salários comparados em dólar, o México era $2 por hora no setor manufatureiro, enquanto os Estados Unidos e o Canadá era $21 e $19 respectivamente. Então, de fato, o salário mexicano era muito baixo comparado com os Estados Unidos e o Canadá. Só que talvez tenha sido uma das poucas vantagens comparativas no, né, claro, em termos de mas comércio. é por isso que o governo mexicano sempre resistiu muito em aumentar esses salários, né? Isso acaba gerando um problema em termos de desenvolvimento econômico, que está diretamente vinculado aos níveis de pobreza. Aumento da renda, né? Mas, por outro lado, acaba sendo um dos motivos de atração dessas empresas, que o México é muito dependente dessas empresas para a sua produção, né? Que são as conhecidas maquiladoras, Sim. ali na fronteira com os Estados Unidos. Então, o NAFTA hoje, parte dessa produção do NAFTA vai ter que ser feita com trabalhadores que ganham ao mínimo $16 por hora. Nossa. Então, o México está muito longe desse cenário.
né? Então é uma medida ainda que o governo mexicano provavelmente perca espaço na produção, nas cadeias de produção manufatureiras pelos baixos salários. Agora, uma das últimas medidas do Obrador foi justamente aumentar o salário na faixa fronteiriça, o salário dobrou, e ele aumentou também o salário em todo o território nacional, o que indica, né, que o governo Obrador, ele de alguma forma está jogando dentro do NAFTA, né? Então não é só um objetivo em termos de desenvolvimento, que era uma das propostas dele de campanha, ele vinha falando isso na campanha várias vezes, mas também está em consonância com o acordo com os Estados Unidos, né? Ou seja, uma medida que no limite acabou agradando os sindicatos norte-americanos justamente por ter aumentado esse salário, que ainda, diga-se de passagem, ainda está longe do que o NAFTA coloca como regra, né? 2 para 4, vai. Sim. E essa medida de aumento de salários na região de fronteira, ela vem muito conjugada também ao aumento dos investimentos. Então a perspectiva do governo Obrador é reforçar essa região fronteiriça, ou seja, aproveitar dessas relações econômicas com os Estados Unidos para aumentar o crescimento econômico, que está estagnado no México na última década, e usar essa região de fato como uma região dinamizadora do crescimento econômico mexicano, né? Que a gente ainda também vai ter que esperar para ver os resultados mais a longo prazo. Marcelo, eu vi também que no caso da Venezuela, da crise atual na Venezuela, o governo uruguaio e o governo mexicano foram os que se colocaram mais contrários, né? A atuação americana, inclusive brasileira também. Por quê? Qual que é o papel do México nisso tudo? De onde vem o interesse do Obrador e do México em termos de estabilidade da região ou de se contrapor diretamente a esse discurso? Essa posição do México é muito interessante porque ela tem um antecedente histórico, que foi a posição do México em 1962 de votar contrário à saída de Cuba da OEA. Na época, o México foi visto como um país, uma política externa super autônoma, de centro-esquerda, em meio a um governo do PRI altamente repressor. Então eu vejo muito essa posição do Obrador quando a gente olha comparada a uma posição do México em 62, né? Então é uma forma do Obrador acalmar esses setores que apoiaram a sua eleição, setores mais de centro-esquerda, adotar essa política com relação à Venezuela. Qual foi essa política? Antes da gente voltar nesse tema, qual foi essa política? O México propôs um mecanismo de Montevidéu junto com o Uruguai, que é um mecanismo negociador. Então, assim, isso de alguma forma retoma os princípios históricos da política externa do México, que é esse papel de negociador, de mediador norte-sul, que o México nunca assumiu muito bem, mas que estava presente em termos de discurso. E que o Brasil antigamente assumia. Que o Brasil assumia também, olha, né? Só. E que tinha muito essa competição, né? Então, assim, o México no começo do século disse, não, mas a gente não pode vir na América do Sul porque o Brasil está ocupando aquele espaço. Tinha muito isso de competição, né? Então, o que o México propôs retoma esses princípios históricos da política externa do México, de autodeterminação dos povos, de não intervenção, de soberania, né? Então, no governo Obrador foi uma forma de acalmar esses setores de centro-esquerda, mas ao mesmo tempo que em termos substantivos, não questiona as bases da estratégia de desenvolvimento econômico do México, que está voltada para o NAFTA, né? Em aproveitar o mercado dos Estados Unidos para alavancar o seu desenvolvimento econômico, e também não questiona, que é a estratégia dos anos 80, né? Que o México reformulou nos anos 80. Então, em nenhum momento o Obrador, em termos substantivos, o Obrador questiona isso, né? Então é uma forma, de fato, de dialogar com esses setores de centro-esquerda, mas que em termos substantivos não reformula, não muda, né, a estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional. Ou seja, o Obrador é um pragmático de primeiro nível que está lidando e trabalhando com o status quo, sim, e buscando, obviamente, né, garantir a estabilidade do seu próprio governo dentro de um país que tem muitos desafios. Claro, e mesmo nas relações com a América Latina, né? A gente teria muito pouco para oferecer em termos pro México de comércio. Se a gente olha para os dados, o México exporta assim 3% para a América Latina, 4%. É muito pouco. Né? Então, para o México diversificar as suas relações econômicas internacionais, para poder diminuir a dependência dos Estados Unidos, então ele teria que primeiro sair à procura de novas parcerias no sistema internacional para depois repensar suas relações com os Estados Unidos. E isso o Obrador em nenhum momento colocou como prioridade, não existe uma estratégia nesse sentido, né? Inclusive porque depende do próprio empresariado mexicano, que não está nem um pouco afim de... Está confortável, né, com a situação. Claro, né? Que não está nem um pouco afim de fazer esse movimento. É isso, gente, tá vendo? Eu, por exemplo, desconstruí completamente o que eu tinha e pensava sobre o Obrador. Marcela, brigadíssimo. Eu adorei, foi um prazer, foi uma aula. Já vou começar a falar do México agora, pra tudo quanto é lugar. Não, me chama. Boa. Ó, gente, tá aqui, Marcela, especialistíssima. Arrasa em América Latina e México. Obrigado de novo. Obrigada a vocês. Eu adorei. Lucas, Fernanda, foi ótimo. Tá sempre convidada, as portas estão abertas. Obrigada. Então, gente... Se você gostou, ative as notificações aí, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário pra Marcela, ela responde depois vocês também, a gente vai trocando ideia e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau.
Oi, pessoal. Pode de novo? Pode que eu olhei pra você. É bem assim mesmo. É. Desculpa. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu falo pra você tem que me... porque eu vou começar a falar. Então... Perdi. Saí com ele cheirando. Ei, Olga, sua doida. Tchau. Ai, é muito legal! É legal, não é? É muito legal. Eu acho muito divertido. É muito divertido.